Boa noite. Eu tenho um prazer aqui de receber a doutora Cristiana Mendes, que ela é defensora pública, né? Presidente da Comissão da Defensoria Pública do IBDFAN, né? E é um prazer falar contigo e nós vamos abordar um tema muito interessante, relevante, que é o divórcio por liminar, né? E como a gente vai tratar da matéria processual, antes da gente tratar da matéria processual, eu gostaria de tecer algumas considerações com relação à atuação do IBDFAN com o retorno para a sociedade, porque a emenda constitucional 66 de 2010 era de autoria do IBDFAN, que por intermédio do deputado Sérgio Barradas Carneiro, foi apresentada no Congresso Nacional exatamente para trazer a simplificação dos ritos procedimentais para o processo de divórcio. E o objetivo do IBDFAN, então, eram alguns objetivos que a gente buscava, que era a economia, né, de tempo, a gente buscava a supressão da discussão da culpa e a gente buscava o fim da separação judicial, para não trazer dois processos e trazer uma delonga na prestação jurisdicional. E diante disso é interessante abordar que o Supremo recentemente ele entendeu, né, pela inconstitucionalidade da separação judicial, e o próprio IBDFAN participou como amicus curiae desse processo, o que é muito interessante, porque traz aí uma celeridade dos processos de divórcio, né? E o liminar do divórcio vem exatamente no sentido que o IBDFAN busca, que é a brevidade da prestação jurisdicional, o retorno para a própria população, né? De buscar uma prestação jurisdicional célere em que se busca o divórcio por liminar. Então, eu gostaria de tecer essas considerações iniciais e gostaria de ver da doutora a exposição com relação ao divórcio por liminar, o que ela entende, o reflexo processual e a celeridade dos ritos procedimentais. Roner, é um prazer estar aqui no IBDFAN, é emocionante ver toda a evolução do IBDFAN ao longo de décadas, né? A importância do IBDFAN no cenário jurídico nacional, nos processos objetivos e a sua força também nos processos onde há conflitos intersubjetivos de interesses. O Código de Processo Civil de 2015, de alguma forma, elenca técnicas de aceleração de resultado. E, consequentemente, o Código de Processo Civil atual, ele tem a finalidade precípua de buscar uma prestação de mérito, razoável, célere e satisfativa. E, consequentemente, a gente vai ver que as ações de família que estão estabelecidas no Código de Processo Civil vão, no que couber, né, ter as técnicas estabelecidas na regra geral, como, por exemplo, os institutos estabelecidos de tutelas provisórias, como as tutelas de urgência e as tutelas de evidência, respectivamente. Então, a gente tem lá os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que fala, né, na possibilidade da concessão de uma tutela inaudita altera parte, início lite, desde que nós estejamos diante ou de um direito periclitante, né, que não pode esperar, em razão da possibilidade de um dano irreparável ou de difícil reparação, ou de um direito evidente. O que é o direito evidente? É aquele que não traz dúvida razoável, reasonable doubt, do direito norte-americano. Ou seja, é um direito evidente que não tem muita discussão, é um direito que fica, de alguma forma, comprovado de plano, que não há grandes controvérsias entre as partes e que permite ao juiz, desde logo, prestar a tutela jurisdicional. Então, quando a gente fala da ação de divórcio, né, eu costumo dizer, Roner, que numa ação de divórcio, várias liminares podem ser solicitadas. A gente pode pedir o próprio divórcio liminar, né, que é objeto aqui do nosso podcast. A gente pode solicitar o divórcio liminarmente, em razão da emenda constitucional 66 de 2010, que traz, de alguma forma, a ideia de uma desarticulação do afeto, ou seja, um critério objetivo finalístico. Basta a insuportabilidade, a insustentabilidade da vida conjugal ou da vida em comum, que já é suficiente para a dissolução do casamento. Então, a gente pode pedir o divórcio liminarmente, né? Como é o caso da professora Maria Berenice, que sustenta até a possibilidade, desde o início da distribuição da ação, o juiz pode conceder aí o divórcio,
né, sem grandes problemas, já que é um direito potestativo, né? E a gente tem ainda a possibilidade de solicitar arbitramento de aluguel, afastamento do cônjuge do lar conjugal, alimentos provisórios, alimentos compensatórios de feição, né, indenizatória. Então, a gente tem uma série de medidas que podem ser solicitadas, algumas urgentes e outras evidentes. E o que a gente observa? Na maioria das vezes, o advogado ele pleiteia o divórcio liminarmente com base no artigo 311 do Código de Processo Civil, justamente por ser um direito que não demanda dilação probatória, que não ostenta dúvida razoável e pleiteia aí uma tutela sumária de um direito, uma tutela de provisoriedade, provisória. Mas hoje é perfeitamente possível que esse divórcio também seja concedido por uma decisão parcial de mérito, né? É uma decisão que é desafiada por agravo de instrumento e o juiz, em regra, já decide o divórcio e determina o prosseguimento da demanda naqueles outros pleitos que vai exigir maior instrução probatória, como é o caso da partilha patrimonial, que, em regra, pode haver aí um contencioso, uma litigiosidade que exija, né, que se prossiga sem uma decisão incidental. Mas o divórcio em si, por ser considerado hoje um direito potestativo, levou até o Tribunal de Justiça de Pernambuco a editar, né, uma regulamentação prevendo o chamado divórcio impositivo, feito no âmbito extrajudicial, por uma razão, notadamente por questões legais, o CNJ recomendou que não se fizesse esses divórcios impositivos para garantir um mínimo de contraditório, para garantir aí o adequado devido processo legal previsto constitucionalmente no artigo 5º, inciso 55 da Constituição de 88. Mas qual é a tendência hoje? A tendência, como eu disse no início, é a utilização das técnicas de aceleração de resultado. Juízes que ainda são resistentes ao pleito incidental são juízes ainda adstritos a um Código de Processo Civil, que é o de 73, completamente obsoleto, né? Ele operou satisfatoriamente por 2 décadas, mas hoje ele não reflete mais a realidade social. O Código de Processo Civil atual ele é mais rente à realidade social. Não é o ideal, mas ele já avançou. Aos pouquinhos a gente vem avançando em termos de processo civil contemporâneo. É verdade. Diante da assertiva constitucional, né, nós até observamos o princípio da celeridade, né, advento da emenda constitucional 45. E como dizia até o Rui Barbosa, né, justiça tardia não é justiça, essa possibilidade de defender a ampla defesa, o contraditório, e o juiz ter que designar essas audiências, e a possibilidade, inclusive, da acumulação de pedidos dentro de um processo de divórcio, ele pode, inclusive, nessa audiência de conciliação mesmo, ter o julgamento ali antecipado de mérito de algumas demandas, como, por exemplo, o divórcio por liminar. Porque muitas vezes ele abre a possibilidade do contraditório da ampla defesa e, às vezes, não encontra o réu, até mesmo para ele ter uma resposta satisfatória do Estado. Enquanto isso, a pretensão resistida ela vai ficar sendo adiada, ela vai ficar sendo prejudicada de uma das partes. Então, assim, é preciso avançar, né? E na própria audiência de conciliação, como a doutora disse, essa acumulação dos pedidos, né, é possível esse julgamento antecipado de mérito para que o processo siga com as demais pretensões, até mesmo em objeto aí de uma partilha de bens, que certamente pode ser litigiosa, com a discussão de bens comuns, né? Mas o divórcio em si ele pode ser decretado liminarmente, até mesmo sem o contraditório em ampla defesa, que é o avanço de algumas decisões, né? Você falou uma coisa interessante, né? Eu acho que é importante ao nosso ouvinte, ao nosso leitor, àquele que é inscrito no IBDFAN. Você falou sobre cumulação objetiva de pedidos na ação de divórcio. Isso tem uma importância enorme, porque o artigo 327 do Código de Processo Civil
ele no parágrafo 2º diz o seguinte: quando para cada pedido corresponder um tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação ao autor se ele empregar o procedimento comum, sem prejuízo da adoção ou emprego de técnicas processuais diferenciadas. Então, veja, há uma resistência de alguns tribunais do país, como é o caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, que muitas vezes não permite que a demanda se faça numa só pretensão jurisdicional, exige do jurisdicionado que ele venha a demandar em apartado, de maneira autônoma, e ainda há uma resistência de aplicação desse parágrafo 2º do artigo 327, que é justamente o quê? Possibilitar o divórcio cumulado com guarda, regime de convivência, alimentos em relação à criança ou adolescente, aos filhos daquele casal, né? Ou numa ação de reconhecimento ou dissolução de união estável, igualmente, cumular os pedidos. E aí basta que você observe o procedimento comum. Você vai optar pelo procedimento comum e vai buscar as técnicas processuais diferenciadas estabelecidas no Código e trazê-las para o seu processo. Aliás, Roner, é uma reflexão para todos. Não haveria necessidade de procedimentos especiais. Porque se você olhar a estrada, né, você pega o seu carro e vai dirigindo na estrada, você vai ver que a estrada é a mesma. O que você tem é a busca de técnicas de aceleração de resultado que você vai empregando ao longo do processo, mas a estrada é a mesma. Então, há quem diga, alguns doutrinadores, de que o Código de Processo Civil ideal é aquele que só vai ter um procedimento comum com técnicas processuais diferenciadas quando necessárias. E aí você vai me perguntar por que tem alguns juízes tão resistentes de acolher pedidos cumulados, né, na ação de divórcio? Ora, porque quando eu tenho um divórcio cumulado com alimentos para os filhos, quem é que tem que estar no polo ativo da demanda? Sem dúvida alguma, esse é o grande problema. Esse é o cerne da questão, a questão do polo processual. Tecnicamente, você tem que colocar no polo aquele que pleiteia o divórcio e os filhos que pleiteiam alimentos, porque eles são credores, eles é que têm pertinência subjetiva para a propositura da pretensão de alimentos. Então, quando se tratar de alimentos para os filhos, tecnicamente, ambos devem estar no polo ativo. Guarda não, porque a guarda tem a ver com a autoridade parental. Então, a autoridade parental, ela é dos pais, então tudo bem. Mas quando se tratar de alimentos, principalmente alimentos, o credor, quem deve figurar no polo é a criança, é o adolescente. E o que a gente observa nos processos de divórcio? Apenas o cônjuge figurando no polo ativo. Então, processualmente dizendo, a gente tem que também tomar cuidado com a formação dessa relação jurídica processual, né? E há alguns juízes que resistem por entender que aquela cumulação objetiva compromete a razoável duração do processo, que é um princípio constitucional estabelecido no artigo 5º, inciso 78 da Constituição de 88. Então, para muitos, existe aí um prejuízo presumido à criança e ao adolescente. Mas não há. Tecnicamente não há, porque é perfeitamente possível, como a gente disse aqui, algumas demandas incontroversas serem julgadas imediatamente e aquelas que são controversas prosseguirem. É interessante essa abordagem, porque até a Lei de Alimentos 5478 determina um rito especial. Então, muitas vezes o advogado pega uma ação de guarda, por exemplo, que é um rito ordinário, que é um rito mais demorado teoricamente, mas você falou algo interessante, que é possível, o caminho é um só. Então, é possível você buscar, mediante as liminares, essa antecipação de forma célere e razoável. Agora, o grande problema e o percalço, talvez, da dificuldade que se encontra aí, é porque quando você acumula os pedidos, você vai ter que atribuir o valor da causa, que é um dos pressupostos de admissibilidade, inclusive da sua inicial, para não se tornar cinético. Você vai ter que acumular, né, a de alimentos com a divórcio, partilha. Então, e uma coisa interessante que você disse, a Lei 5478 de 1968 traz um rito especial para alimentos.
né? Basta a comprovação do vínculo de parentalidade. Esse é o único requisito para a concessão dos alimentos provisórios. Sem Né? dúvida. Então, o credor, que é a criança ou adolescente, é o filho, né? Ele, no momento que ele é colocado, inserido numa ação cumulativa, em razão da adoção do procedimento comum, a gente passa a ter aí um rito que é menos célere. Então, muitos juízes compreendem isso como um pedido inadequado, um pedido que viola princípios constitucionais relevantes, e por isso tanta resistência de alguns tribunais estaduais aqui no nosso sistema jurídico brasileiro. Porque até determina aí, no caso de ação de alimentos, que você multiplique vezes 12, Sim. né? E tem que ter o proveito econômico da demanda, aí acaba que soma-se a verba alimentar com a partilha de bens, uma perspectiva ali do valor da causa para que sua petição também inicial não se torne ali necessitando ser emendada, né? Porque muitas vezes o juiz determina a emenda inicial considerando que o valor não traduz aí com os preceitos legais, né? E aí ela não vai traduzir o valor econômico real, e isso pode levar aí uma complicação, e talvez, por estas e outras razões, ainda alguns advogados fazem separadamente. Por muito tempo, Rony, eu tenho 25 anos de defensoria, por muito tempo eu sempre fiz separado. Né? É preciso conhecer essas técnicas do Código de Processo Civil, compreender o 327, parágrafo único, parágrafo 2º, porque ele realmente é o instrumento, e a gente perceber que o processo não é um fim em si mesmo. Né? O processo tem uma natureza policentrista, né? Um policentrismo processual, em que os sujeitos processuais estão numa verdadeira comunidade de trabalho. Né? O que é o processo? O processo é isso, ele é comparticipativo. Então, no momento em que todos os sujeitos processuais, inclusive o juiz, ele modifica, né, a sua própria responsabilidade diante do processo, e o juiz passa a ser um gestor da crise, aí ele percebe realmente que ele tem que ter um comportamento proativo, né, e que ele tem que decidir imediatamente aquilo que já pode ser decidido, a gente vai ter um processo muito melhor. Sem dúvida. E só para a gente também caminhar nesse sentido de celeridade, há uma rejeição, inclusive, pela citação pelo WhatsApp, pelos meios tecnológicos, Sim. que hoje a gente precisa de ter esse avanço, porque fica numa busca infindável de encontro do réu, enquanto a pretensão ali fica sendo alijada o direito de acesso à justiça. Né? Então, eu gostaria de você abordar essas questões, porque os tribunais têm uma certa resistência com esses avanços tecnológicos. Né? É verdade. A gente tem recentemente um recurso especial, que é o 2.045.633 do Rio de Janeiro, em que o STJ decidiu que uma citação realizada por meio de aplicativo de mensagens, por não ter uma regulamentação própria, depende realmente da verificação da efetiva comunicação processual, ou seja, tem que se verificar caso a caso se a parte destinatária da comunicação processual foi evidentemente comunicada, e por isso depende de uma espécie de convalidação. Essa foi a terminologia utilizada pelo STJ, notadamente nas ações de direito de família. Né? Então, embora a gente fale muito, né, da citação pelos meios de aplicativo, eu fico muito preocupada, sabe? Porque é preciso realmente ter um procedimento estabelecido em lei para que, evidentemente, ela possa ser considerada citada. Caso contrário, a gente começa a entrar aí na seara das nulidades de comunicação processual, e isso compromete a celeridade, a economicidade, né, e a própria efetividade da tutela jurisdicional. Acho que esse avanço é um avanço significativo que a pandemia nos trouxe. Acho que a pandemia acelerou o processo e tecnologia. Hoje a gente tem um sistema muito mais moderno e aplicativos e ferramentas criadas ao longo do tempo para facilitar, por exemplo, a localização do devedor numa execução de alimentos. Então, hoje a gente tem ferramentas tecnológicas que são capazes, né, de trazer, de colacionar o patrimônio, se ele integra uma sociedade empresária, todo o caminho por ele traçado é possível ser conhecido pelo juízo para garantir a satisfação do crédito, mas a gente precisa lembrar, né, já que estamos falando aqui de ações de família, hoje, nas 80 milhões de ações que ainda tramitam no Brasil, tá, a gente tem a grande maioria de execuções e cumprimentos de sentença frustrados.
A maioria dos nossos processos envolve cumprimentos e execuções que não foram satisfatórias, porque não se logrou êxito na expropriação patrimonial do devedor. Então, é aquela ideia, levou, né? Você levou, você tem a sentença, mas ela não se efetivou. Isso é muito frustrante. Num Estado democrático de direito, você obter uma decisão e realmente não conseguir a sua satisfação, ainda mais em matéria de alimentos, que envolve dignidade da pessoa humana, subsistência familiar, é muito frustrante. Então, o Brasil, né, cada vez mais busca mecanismos para fazer com que esses processos sigam os seus cursos normais. É muito interessante que você disse que, além da inefetividade, que muitas vezes tem essa decisão, mas não tem a efetivação dessa decisão, fora isso, nós ainda temos algumas manobras dos devedores, até mesmo de alimentos, que buscam esconder o seu patrimônio, criando uma verdadeira roupagem, daí onde nós temos a teoria da aparência, que pode buscar ali a realidade de fato que acontece, porque o credor de alimentos ele cria uma situação fantasiosa de que ele tem um estado de miserabilidade, quando nos bastidores da vida ele ostenta padrão de riqueza e de luxo. Então, muitas vezes, se transforma num calvário dos processos de execução e uma demora acentuada de buscar os bens efetivamente que é dele, porque muitas vezes ele desvia o patrimônio em nome de terceiros, usando laranja, busca-se uma desconsideração da pessoa jurídica. Então, é até interessante você tratar dessas questões, porque, além da dificuldade de se executar uma sentença, ainda tem manobras. Muitas vezes, o devedor de alimentos, ele para não completar 3 prestações, ele paga uma e empurra 2, para evitar a prisão, de acordo com a súmula 309 do próprio STJ, quando se buscar o rito de prisão, evidentemente, ao invés de expropriação. Mas, de fato, você disse algo interessante. Então, muitas vezes, o credor ele vai buscar uma situação mais difícil, que ele encontra óbice tanto da efetivação da sentença, quanto manobras do devedor, que busca, de fato, esses subterfúgios para não cumprir a obrigação legal. Eu costumo dizer, Rony, que a gente tem 2 tipos de devedores, tá? É o devedor que quer pagar, mas não pode, e o devedor que pode pagar, mas não quer. Então, são 2 situações diferentes, e o Código de Processo Civil, já que estamos falando de técnicas de aceleração de resultado, ainda permite hoje a aplicação pelo juiz do artigo 139, né, inciso 4º do Código, que fala das medidas atípicas, que garantem efetividade processual, medidas subrogatórias, mandamentais, né? São medidas que são coercitivas, né, e que têm a finalidade precípua de compelir, né, de fazer com que realmente o devedor acabe por pagar e acabe por satisfazer aquilo que lhe é dever, né? Eu recentemente consegui uma decisão inédita, sempre comento isso com os meus alunos, ela pode parecer uma bobagem, mas não é. Eu consegui o bloqueio de Netflix, tá? O bloqueio de Netflix de um determinado devedor que fica em casa o dia inteiro e ainda fala isso aos 4 ventos, aos vizinhos, que é privilegiado porque pode assistir Netflix o dia inteiro, e ela me trouxe isso, a mãe da criança, e aí o juiz, ele tinha Netflix mesmo, ele pagava um pacote até com um valor substancioso, e a gente conseguiu bloquear, para ele entender, evidentemente, que antes de assistir Netflix, ele deve garantir a subsistência de um filho, né? Já que na maioria das vezes, não há um planejamento familiar, mas existe aí uma responsabilidade parental. Não, sem dúvida. Eu gostaria de agradecer a sua ilustre presença, tá, doutora Cristiane, e compartilhar conosco do IBDFAN um pouco da sua experiência. Já são mais de 30 anos, né, de atuação perante a Defensoria Pública, que também não é fácil, né? Tem várias demandas, inclusive familiaristas, né, que execuções que são frustradas, e aqueles ali que se socorrem, eles buscam de fato um acesso à justiça, além de enfrentar uma situação de vulnerabilidade social. Hoje a gente tem aí, depois da pandemia, uma vulnerabilidade econômica agravada, né? A gente tem aí a necessidade cada vez mais de atuar no âmbito das ações de família e também no âmbito da sucessão, também aumentou bastante a nossa demanda. É uma atuação que tem um caráter humanitário também, de humanismo processual. O defensor é um agente de transformação social. Então, eu acredito muito que o processo civil, o processo de 2015, trouxe aí não só para o advogado privado, mas também para nós, da Defensoria Pública ou os advogados públicos em geral, ferramentas importantes
para realmente garantir que o direito seja consolidado e seja efetivado. O que nós precisamos é conhecer esses instrumentos, né? É nos aprimorar nesses conhecimentos que estão ali na lei e basta serem utilizados. E eu gostaria de parabenizar, inclusive, a atuação efetiva da Defensoria Pública, sem a qual a gente também não atingiria o verdadeiro espírito de Estado Democrático de Direito, que é um acesso inclusivo da justiça. Daí eu acho necessário a importância da participação da Defensoria Pública, inclusive em outras ações quando envolvem infância e juventude. Então eu gostaria de parabenizar mais uma vez a atuação da Defensoria Pública, agradecer pela sua contribuição para com o IBDFAN por meio do podcast e trouxe um retorno satisfatório. Mais uma vez, o meu muito obrigado. Obrigado a todos vocês, obrigado ao IBDFAN.